Estamos de volta com o programa de entrevista. Ele comanda 22 cidades da região e tem sob sua batuta 335 policiais e hoje um desafio: acabar com a criminalidade, ou pelo menos combater, e principalmente o mal, que parece uma erva daninha, que é o consumo do crack e o envolvimento de menores no mundo da droga. Esse trabalho, numa cidade que não tem o centro de internação de menores, e que o menor é preso de manhã e já tendo que ser liberado de tarde, é como enxugar gelo, Major? Olha, uma pergunta boa, difícil inclusive de se responder, porque infelizmente o problema que nós temos hoje crucial é a questão do menor. A questão do menor pela sensação de impunidade, voltado pela questão do cumprimento da legislação. A legislação nossa no Brasil, ela é perfeita em relação ao menor. O nosso ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é perfeito. É uma lei que nasceu de primeiro mundo. Só que a nossa estrutura brasileira, ela não tem condições ainda do cumprimento do que está estabelecido ali em todos os detalhes no que concerne a principalmente estrutura física. Nós não temos centro de internação de menores em número suficiente para suprir toda a demanda. Colocando para a cidade de Caratinga, nós deveríamos ter aqui um centro de internação de menores. O centro de internação de menores, há algum tempo, estava para ser construído aqui, mas por questões de não aprovação pelo DEOPS, o terreno que foi colocado à disposição, hoje o planejamento é para construção em Ipatinga. Já está se planejando para a construção, o projeto este ano, e para o ano que vem a construção. No final do ano que vem, então, 2012, nós teremos um centro de internação de menores para a região, que vai suprir 96 cidades. Dessas 96 cidades, 22 cidades são daqui da região. São da região, e 80 vagas. É pouco. É pouco para suprir a necessidade que se tem. Dizer que é culpa da Polícia Militar, que é culpa da Polícia Civil, que é culpa do Ministério Público e do Poder Judiciário, não. Porque existe uma lei que ela tem que ser cumprida. Tem que ir lá prender. Tem que ir lá. E o Ministério Público e o Poder Judiciário não podem cautelar um menor dentro do presídio. Inclusive, existe decisão do CNJ, com o Conselho Nacional de Justiça, a respeito dessa situação, que não pode. Ele tem que ser acautelado nos locais apropriados. Onde? Centro de internação de menor. O local mais próximo que nós temos aqui, Valadares e Belo Horizonte. Mas aí sabe o que acontece, Major? Vocês prendem esse menor, ele volta lá pra rua, volta a fumar maconha, a fumar crack na porta da casa, a desafiar os moradores da região. Aí o morador fala assim: eles mandam na polícia, a polícia não consegue prender. Quer dizer, a culpa volta para a polícia, que é na verdade quem está fazendo esse trabalho diário e repetitivo e crônico, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a Polícia Militar, ela não desiste nunca. Se nós não temos condições de manter esse menor acautelado, todos os delitos que eles cometerem, nós vamos cumprir o nosso papel, que é apreender esse menor, levar, apresentar para a autoridade de polícia judiciária, ou para o Ministério Público, ou para o Poder Judiciário, tomando essas providências devidas. Se falar que nós temos menores aqui que têm 35 delitos, atos infracionais, em sua ficha, temos sim. Estamos tomando alguma providência em relação a esses menores? Sim. Junto ao Ministério Público e Poder Judiciário. Algumas internações têm se conseguido nessas outras localidades. O que é difícil também, porque Valadares já tem uma situação complicada, Belo Horizonte também. Para se conseguir uma vaga de internação hoje, é a coisa mais difícil, porque nós estamos levando um problema de uma cidade para outra cidade. Agora, o que me parece, isso eu trago da minha impressão pessoal e também da apuração feita com outras pessoas que a gente já conversou sobre o assunto, que a questão já foge da alçada apenas da Polícia Militar ou do Judiciário. É preciso que os governantes realmente e efetivamente façam alguma coisa, talvez pressionados pela própria polícia, pela própria situação, por outros órgãos. Quer dizer, é inadmissível que num país que se gaba de poder fazer uma Copa do Mundo e construir estádios caríssimos e fazer isso, fazer aquilo, não se consiga, ou por falta de dinheiro, ou por entraves burocráticos, construir no centro de internação para esses menores. E o problema continue perto de todo mundo, né? Quer dizer...
É uma questão estrutural, né? Uma questão governamental, como você falou, e que a gente vai ter que conviver com esse problema por algum tempo ainda. Quer dizer que nós teremos a solução daqui a 1, 2 anos? Eu acredito que não. Puxa vida. Nós teremos um paliativo a partir do momento que houver essa construção desse centro de internação de menores em Ipatinga, com certeza, 80 vagas para quem não tinha nada, já é uma luz ao final do túnel, e que nós continuamos da mesma forma, ou seja, o delito vai acontecer, o ato infracional praticado pelo menor vai existir? Vai. Nós vamos tomar as providências devidas? Sim, como é previsto no aspecto legal. A Polícia Civil vai tomar as providências necessárias, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Mas a gente sabe que, infelizmente, hoje é incipiente em relação à conduta do menor que está se sentindo no aspecto punitivo, né, solto. O poderoso. O poderoso. Mas, se levarmos em consideração que aqueles que praticaram os delitos de maior potencial ofensivo, digamos assim, né, eles foram retirados de circulação e foram internados, sim, foi feito um trabalho e que aquele fato, inclusive lamentável, onde nós tivemos uma tentativa de assalto, sim, 2 menores que foram mortos, os outros 2 que participaram desse processo, que, como autores do assalto em si, eles foram acautelados e foram levados para Valadares. Então, hoje estão acautelados em Valadares. Nós não gostaríamos que chegasse a este ponto. É difícil julgar, aliás, nem cabe a você julgar isso, né? E a mim, enfim, a quem está em casa, mas é difícil analisar o caso como esse, né? Quer dizer, alguém pode dizer que houve intolerância por parte do sujeito que estava sendo assaltado. Por outro lado, também, as pessoas já não suportam mais esse tipo de situação. Quer dizer, é complicado, né? Não cabe a gente julgar, cabe à justiça depois, em análise do processo, né, verificar todos os detalhes para dizer se houve dolo ou se houve culpa, mas o que a gente vê é que houve ali, né, em off, uma circunstância de autodefesa. Ele foi vítima de um assalto e se autodefendeu. Se a autodefesa dele foi mais ou menos em relação ao que deveria fazer, né, a justiça depois vai decidir e vão ser tomadas as providências em relação a isso. Os menores erraram, 2 morreram e os outros 2 estão acautelados. Ou seja, o dever de justiça em relação aos outros 2 que não morreram, né, um inclusive tomou tiro nos 2 braços e o outro nada teve, esses 2 foram tomadas as providências necessárias dentro do aspecto legal. Mas uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente, que hoje em Caratinga, principalmente de um período para cá, essa incidência criminal, principalmente dos assaltos que estavam nos preocupando, nós tivemos uma diminuição. Nós tivemos uma diminuição e que está se mantendo, justamente por causa dos trabalhos que estão sendo feitos no aspecto de prevenção criminal. Maior presença de polícia, nós recebemos um efetivo maior. Tem mais polícia no centro do que gente. Justamente. Nós tivemos a oportunidade e o privilégio de recebermos para a unidade na faixa de 50 policiais. Desses 50 policiais, nós tivemos a distribuição para as demais cidades, né, das outras 21 cidades, e para Caratinga, nós ficamos com 26 policiais. Né? Desses 26 policiais, nós voltamos o patrulhamento com bicicleta. Olha. Nós voltamos policiamento a pé, que há muito tempo não se tinha. Nós colocamos mais uma viatura para patrulhamento. Nós colocamos o patrulhamento rural para alguns distritos que não tinha, com mais uma guarnição, inclusive com um sargento à frente. Nós tivemos a possibilidade de colocar uma escala diferenciada para a nossa central de operações, que estava com escala de 12 horas, desumana, passando para uma escala de 8 horas, que é mais humanizada. Enfim, nós melhoramos esse processo de presença policial. Dá a sensação de segurança para o cidadão de bem e de temor para o cidadão infrator? Justamente. E em cima disso nós temos que entender o seguinte: nós temos hoje uma presença real de maior número de policiais, mas também dizer que isso não é solução para o problema. Porque nós não podemos entender que o policiamento vai ficar 24 horas por dia ali, e na hora que eu tirar esse policiamento? O problema ele não foi solucionado. Então o nosso problema ele está na base. E esse problema está no contexto social. Nós temos que trabalhar em relação
a retirada do traficante de circulação? Temos. Nós temos que fazer com que haja diminuição das drogas ilícitas dentro da cidade? Sim, nós temos que trabalhar isso. Nós temos que fazer trabalhos sociais para evitar que o menor vá para o mundo do crime? Sim, esse é o principal. É o principal. Esse é o principal. Trabalhar a semente. Trabalhar a base. A base. Se eu trabalho a base, eu tô fazendo que futuramente eu tenha cidadãos de bem. Agora, o que está ruim pode piorar? Estou falando do Oxy, que está chegando por aí. Se o crack já é ruim, já causa esse estrago todo, o Oxy dizem que é pior. A polícia está preparada para combater o Oxy em Caratinga? O Oxy vai chegar na mesma forma que chegou o crack. É uma substância alucinógena, vamos dizer assim, de um poder muito mais invasivo, destruidor do que o crack e com um valor bem menor. O consumo dele pode ser maior que o crack? Acredito que não, mas pode haver uma substituição do crack pelo Oxy ou utilização dos dois em relação à cocaína, inclusive por níveis sociais de status maiores, vamos dizer assim. Alto, médio e baixo nível. Eu tinha um monte de coisa para te perguntar aqui, inclusive, Major, mas uma pergunta. A gente está falando tanto de droga e há quem diga que a legalização da droga, principalmente da maconha, ela poderia diminuir a incidência do uso de drogas, a incidência, o início da participação no crime das pessoas. Você concorda? Não, né? Olha, para isso é bom que a gente faça um comentário. Fernando Henrique Cardoso, que é um ex-presidente nosso, quando ele estava no governo, ele foi contra a legalização da droga. Hoje, já com praticamente 80 anos de idade, já fora alguns mandatos da presidência, ele volta com a matéria que está sendo veiculada, colocando bem nítido para a sociedade que ele é a favor e explicando o porquê. Inclusive, colocando exemplos de outros países, até mesmo como Portugal, Holanda, que trazem a droga numa utilização legalizada. Mas nós temos que, antes de dizer sim à legalização da droga, pensar o seguinte: nesses países, o país, a estrutura do país, ela foi antecipada à legalização. Claro. Principalmente no aspecto que isso nós não podemos entender que é um problema apenas de segurança. Não. Isso é um problema principalmente de saúde pública. Claro. Lá, o viciado, ele recebe inclusive a própria droga e a agulha para que ele possa injetar. Para quê? Para evitar que haja doença propagada. É uma situação, como em Portugal a maconha é utilizada em ambientes previstos para aquilo. Se considerarmos que aqui no Brasil nós já temos o álcool, que é uma droga lícita, e que ele causa vício, como o alcoolismo, e que com alguns problemas, não tanto como a droga que vicia mais rápido, mas tem os seus problemas também, então nós temos que entender que toda vez que colocamos uma droga como lícita, não quer dizer que os problemas vão deixar de existir. Quer dizer que a estrutura que antecipa essa legalização, ela tem que ser construída, porque apenas legalizar vai fazer com que haja um caos no país. Porque a estrutura de saúde, antes da legalização, ela tem que ser melhorada. Por critério de segurança pública, eu digo que não. Eu digo que não na legalização porque nós estamos transformando um crime em uma situação banalizada para a sociedade, de fazer com que as pessoas utilizem aquilo de uma maneira tranquila. Vai diminuir a questão do traficante? Sim, porque a partir do momento que legaliza-se a droga, automaticamente essa droga ela vai ser vendida na farmácia e tudo. Num sistema de controle, como o Oxy e o crack nunca passariam nem perto. Né? Mas o nosso país está preparado para isso? É uma pergunta. Quer ver uma outra pergunta para te pressionar? Você é a favor ou contra o armamento da população? Tem muita arma na mão de civil? Eu sou contra o armamento. Nós temos a campanha do armamento, nós temos a lei 10.826, ela foi editada em 2007 e a gente vê o seguinte, que de lá para cá nós tiramos muita arma de circulação, mas muitas outras armas vieram. Depois nós tivemos a possibilidade de ouvir a sociedade
a respeito se elas eram a favor ou contra o armamento. O que deverá acontecer de novo proximamente. Plebiscito, E a sociedade, ela foi favorável a esse armamento. Então, eu penso, em determinado momento, quando eu preciso de uma arma para autodefesa, ela vai estar sempre próxima a mim? Na maioria das vezes, não. É como se eu pedisse um assaltante para congelar a imagem. Você chegou, me anunciou o assalto, eu falo, espera, congela, minha arma. Espera. Aí eu vou verificar, onde está minha arma? Minha arma está no guarda-roupa. Onde está a caixa de munição? Está ali, espera aí, eu vou pegar minha arma, vou municiar, agora você pode vir que eu já estou preparado para te receber, para poder me autodefender. E o tanto de mortes que acontecem no trânsito, a confusão familiar, a maior parte dessas armas alcoolizadas em função da arma. Justamente. Então, a maior parte dessas armas que as pessoas adquirem para autoproteção, elas estão sendo utilizadas por essas próprias pessoas para cometimento de um crime que, às vezes, ou com certeza, se ela não tivesse armada, ela não teria cometido. Provocado por um momento de fúria, que todos nós estamos passivos a isso. Todos nós, em determinado momento, estamos passivos a isso. E é isso que a gente tem que entender. Então, armar-se hoje é você ter a certeza que essa arma lá na frente ela vai te trazer um transtorno e não uma prevenção como aspecto que a gente busca. Major, obrigado pela sua participação. A gente tem muito assunto aqui ainda, a campanha de Olho na Faixa, muita coisa para conversar mais adiante. É sempre um convidado do programa de entrevista. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Serginho, e parabenizo pelo programa. E espero que daqui a algum tempo nós possamos voltar aqui para falar sobre os outros assuntos, trazendo mais tranquilidade à sociedade, que a nossa função aqui é essa. Não trazer intranquilidade, mas tranquilidade em saber que nós estamos buscando fazer a nossa função da melhor maneira possível na prevenção criminal. Muito obrigado. Obrigado, Major. Obrigado também a você de casa. Querendo Deus, estaremos de volta amanhã com mais um programa de entrevista. Aquele abraço e até lá.